Olá, estamos agora ao vivo para vocês. Muito bem-vindos, vocês que nos assistem. Fiquem à vontade, vão chegando. Sejam muito bem-vindos e abraçados pela energia do bem que emana do GEL, o Grupo Espírita Amigos da Luz do Japão, que une esse planeta todo nessa corrente do bem, onde juntos podemos estudar a doutrina de Jesus, podemos estudar o Consolador e trazer paz para a nossa alma, mas mais ainda, aprender e lapidar o nosso coração de pouquinho a pouquinho, mas sempre rumo ao progresso, a ser uma pessoa melhor, a ter mais paz e harmonia em nossas vidas. Seja muito bem-vindo, bom dia para você que está de bom dia, boa tarde para você que está à tardinha, uma ótima noite para você que já está à noitinha. Esse grupo que une esse planeta todo, né, te abraça com muito amor e muita fraternidade. A vocês que já estão aqui comigo no Zoom, que vão participar ao vivo, também se sintam muito bem-vindos. Já já eu convido um a um a fazer parte dessa nossa corrente de paz e união. Para começar sobre as proteções de Jesus, da espiritualidade, vamos então para a nossa prece inicial, que hoje quem faz por nós é a nossa irmãzinha Neide Kanashiro. Neide, fica à vontade. Boa noite, bom dia. Então vamos lá elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Pai de infinita bondade. Nós te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos e a tua proteção para o início desse evangelho do GEAL hoje, que todos possamos ter a tua proteção e que os bons espíritos, nossos anjos guardiões, possam estar conosco. Abençoe todos aqueles que vierem também ouvir, aprender conosco o Evangelho, os encarnados e desencarnados. E nós te rogamos também a Mãe Santíssima que possa enviar as suas falanges de luz para que também nos esteja conosco, nos intuindo, nos abençoando e a cada um o seu anjo de guarda possa também estar presente. Bendito seja, Senhor Jesus, e que nós possamos ter um estudo com a tua vibração de amor e proteção. Que assim seja. Que assim seja, obrigado, Neide, fazendo a prece inicial por todos nós. Continuamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. Hoje, o item 38, no momento de dormir, a prece para o momento de dormir. Então, esse capítulo que está sendo bem legal de estudar, tem trazido, né, boas reflexões durante vários sábados, já que a gente está nele, e que tem sido muito gostoso de estudar em conjunto. Hoje a gente tem uma pessoa aqui, que já já eu vou convidar para falar depois da leitura, que a gente pode chamar de madrinha do Geal, porque através dela, tantos outros irmãos queridos foram se chegando, uns para participar, outros para trazer as instruções do dia, né, do estudo da noite. Então, é uma pessoa muito querida, pelo menos por mim, eu acredito que quase por o Brasil todo que a conhece, que é a nossa queridíssima Ivana Reis, que está aqui com a gente. É uma alma maravilhosa e que é uma honra para o Gel ter aqui, né? O Henrique sempre brinca, né? É, tal pessoa que eu nunca sonhava conhecer, e um dia eu comentei com a Ivana Reis que ela passou o contato, fez a ponte e está aqui no GEAL hoje para falar. Então é uma madrinha desse grupo e a gente tem a honra de tê-la aqui hoje conosco. Antes de eu convidá-la para trazer o estudo, nossa leitora oficial, Luciane Miucchi, vai fazer a leitura por todos nós. Luciane? Lá. Na hora de dormir. O sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Enquanto os nossos sentidos físicos estão adormecidos, a alma se liberta em parte da matéria e assume o domínio de suas capacidades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e das forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade no dia anterior, o espírito vai fortalecer-se entre outros espíritos. As ideias que encontra ao despertar em forma de intuição, ele as obtém do que vê, do que ouve e dos conselhos de que lhe são dados. Equivale ao retorno temporário do exilado
à sua verdadeira pátria, como prisioneiro momentaneamente libertado. Mas, tal como acontece a um prisioneiro perverso, acontece o mesmo ao espírito, que nem sempre aproveita esses momentos de liberdade para o seu adiantamento. Se tem maus instintos, ao invés de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos maus, seus semelhantes, e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas más tendências. Que aquele que esteja consciente dessa verdade eleve o seu pensamento a Deus no momento em que sentir a aproximação do sono, que peça conselhos aos bons espíritos e àqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que possa juntar-se a eles no curto intervalo que lhe é concedido. E ao despertar, ele se sentirá mais forte contra o mal, com mais coragem contra as infelicidades. A prece. Minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos, que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazer com que ao despertar eu conserve uma durável e salutar impressão desse convite. Passo a palavra então para o Jefferson. Obrigado, Miyuki, pela leitura, uma leitura muito boa, bem reflexiva. E a gente vai convidar agora, assim, sem mais delongas, porque a gente quer ter o tempo que puder junto com ela, que traz uma luz muito grande, uma trabalhadora assídua da doutrina, foi presidente da Federação de Goiás, eu tive a honra de conhecê-la e mais ainda de poder trabalhar na equipe dela. E hoje é uma surpresa tão grata poder ouvi-la. Estou lendo esse livro, esses dois livros aqui, né? São Parábolas de Jesus, à Luz da Doutrina, organizado pelo Rafael Papa, que tem o dedo, né, de Ivana Heisk como também intérprete das Parábolas de Jesus. E poder te ouvir hoje vai ser uma honra, minha querida. Fica à vontade. Que delícia, gente, que bom estarmos juntos aqui. Bom dia para mim aqui no Brasil, bom dia para Eliana, que ainda está no meio do dia, né, pelo que eu entendi, e boa noite para todo mundo que já está um pouco mais adiantado. A honra é minha, Jefferson, né, de estar aqui com vocês, a alegria de reencontrá-lo e de ver os amigos aqui, sentindo a falta do Henrique, que não pôde estar conosco, né? É, e pensando sobre essa questão da prece, vocês estão dedicando, né, o estudo do capítulo inteiro sobre a prece, e isso é muito interessante. E principalmente esse relacionado ao momento de dormir. Quer dizer, na verdade, principalmente não, porque a prece ela é importante em todos os momentos, né? Em todas as situações da vida, nós devemos recorrer à prece. É interessante que nós podemos observar no nosso meio espírita, nós usamos a prece em todos os momentos. Se nós vamos começar uma atividade, nós começamos com uma prece. Ao encerrar, nós encerramos com uma prece. Se nós estamos felizes, nós temos que agradecer pela prece, não é? Se nós estamos angustiados, nós também vamos pedir a Deus pela prece, e assim a prece ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. E no momento de dormir, nós começamos a pensar, né, que momento é esse? Porque se nós temos um período de 24 horas, que a gente chama de um dia, e nós passamos em torno de 8 horas deste dia dormindo, isso representa um terço, né? Para a maioria que dorme de acordo com o que é recomendado de 8 horas, seria um terço da nossa existência, nós passamos dormindo. E nós que somos espíritas sabemos que esse ato de dormir, ele é super necessário, né? Ele é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente tenha uma saúde mental. Mas também nós sabemos que o que dorme mesmo é o corpo, que é biológico, que é físico, que necessita de descanso. Mas o espírito, no momento em que nós estamos dormindo, ele está liberado, ele se libera para ir procurar atividades ou quefazeres que estejam de acordo com o seu desejo, que estejam em sintonia com a sua forma de viver, sua forma de pensar e de agir. Então, a prece no momento de dormir, ela é aquela prece que tem que ser, como o próprio Evangelho nos orienta, pedindo ajuda, pedindo apoio da espiritualidade amiga, para que nós possamos aproveitar bem aquele tempo. Porque muitas vezes nós estamos tão apegados a essa vida material, e principalmente se imaginamos que a vida é apenas isso, é apenas esse intervalo entre o nascimento do corpo e a morte biológica do corpo,
que nós não nos atentamos para a importância dessas horas que nós passamos numa outra dimensão. Porque na verdade é essa, né? Nós estamos vivendo na dimensão dos espíritos, graças a esta ligação que existe entre o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, ao nosso corpo físico, né? Nós temos aquele cordão prateado que os espíritos descrevem, que nos une ao corpo físico, e nós deixamos ali o corpo descansando e nos afastamos e vamos fazer outras coisas. Mas muitas pessoas, então, por esse apego, ficam ali, muitas vezes próximas ao corpo, é nessa ilusão de que também estão ali, né, dormindo, naquele estado meio que de perturbação ali junto ao corpo. Outras, embora muito materialistas, logo que se veem fora do corpo, vão buscar, claro, aquilo com o qual é afim, tem afinidade. Então, se são pessoas que praticam o mal, que não tem nenhum tipo de freio moral, ele vai também aproveitar o momento do sono para continuar realizando as mesmas coisas, né? Buscando aquelas pessoas que são afins. E também é claro que é o momento durante o sono que nós podemos encontrar com os nossos afetos e com os nossos desafetos. Nós temos muitos relatos na literatura espírita, né, daqueles inimigos no corpo físico que durante o sono se encontram para continuarem se agredindo, para continuarem brigando. Mas, se a gente pensar no lado bom, é no momento do sono também que nós vamos encontrar os nossos pais, que talvez já tenham partido, nós vamos encontrar aquele ente querido que já está no plano espiritual. Então, quando nós vamos dormir, a prece é esse momento em que nós vamos nos conectar com Deus, que nós vamos pedir a Ele para que nos ajude, para que nós possamos aproveitar melhor esse tempo que nós estamos passando no mundo espiritual. Eu gostaria de compartilhar com vocês um videozinho de um grupo que né, tem o mesmo nome do Amigos da Luz, que é o Grupo Amigos da Luz, que faz um trabalho muito legal, né, de humor no espiritismo, para nós avaliarmos isso aqui, ó. Eu não sei como é que estará a qualidade do vídeo, vamos tentar aqui ver se vai dar certo. Hum. Ivana, tá sem áudio. Tá sem áudio? Aham. Peraí. Interessante. Para mim aqui, ele tem Na, áudio. é, na hora de compartilhar, o Zoom tem na caixinha, lá embaixo tem que marcar, talvez tá desmarcado. Entendi. Deixa eu fazer aqui de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado Apareceu, seja o né? vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Oi. Ei! Desculpa. Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Ô, que isso, cara? Irmão, Tá diminuindo a nessas gente? suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior.
Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Quer? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Quer? Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. É que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Caraca. Deu fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Bom, a gente aprende de forma leve, né, com esse grupo, mas eles trazem aí umas reflexões muito interessantes para nós, né? Porque muitas vezes, nesse momento de dormir, é aquele momento que nós já estamos cansados depois de um dia de muita correria, ou estamos sintonizados com tantas outras coisas, preocupações do dia a dia, planos que nós temos para o dia seguinte, e quando nós vamos nos deitar, muitas vezes é o tempo ali de deitar e apagar. É, eu ouço pessoas que dizem assim: normalmente eu durmo no meio da prece. Começo a minha prece e já durmo. É claro que essas pessoas elas são felizardas também, porque elas têm facilidade para dormir, né? Outras, embora se deitem, demoram para dormir, mas se esquecem que poderia ser esse momento precioso de conexão. E às vezes essa conexão é como aquele personagem ali, apenas dos lábios para fora, da boca para fora. Não tem o sentimento envolvido ali naquele momento. E nós aprendemos que a prece, para que ela possa atingir o seu objetivo, ela tem que ser realmente de conexão. Não é? Porque é como a sintonia que nós temos com as ondas do rádio. É preciso que nós sintonizemos para que a gente consiga essa comunicação, esse contato. Então, da mesma forma com a prece, não adianta nós ficarmos ali apenas repetindo aquela ladainha se o nosso pensamento está longe, e isso é muito comum, principalmente se nós usamos aquelas preces decoradas, nós começamos a repetir maquinalmente enquanto o pensamento está voando, né? Então, a primeira lição, essa questão da sintonia. Nós sabemos que em todos os momentos em que nós vamos fazer a prece, nós temos que estabelecer essa sintonia, uma sintonia mental entre nós e o plano espiritual. Então, primeira coisa. Também acho interessante até quando eles colocam o título do filme, né, desse vídeo, Prece com Pressa. É que muitas vezes realmente nós estamos com pressa. Nós deitamos ali, fazemos uma prece rapidinho, como se fosse assim, só para cumprir uma obrigação, porque eu sei que é bom que eu faça uma prece antes de dormir, mas também eu faço apenas para cumprir um ritual. Não que seja aquele momento em que eu realmente me coloco em sintonia, em conexão com Deus nosso Pai. E outra coisa interessante, né? Ele dormiu, logo aparece ali a amiga espiritual.
e ele não a identifica como tal. Ele diz, né? Que é isso? Quem é você? Isso mostra para nós que nós temos muitos amigos espirituais que nós não reconhecemos nessa existência. Porque podem ser aqueles afetos do passado, relacionamentos que nós tivemos, oriundos de outras encarnações, ou da nossa vivência no período em que nós vivemos no mundo espiritual, na erraticidade. E quando reencarnamos, o corpo faz com que a gente se esqueça de tudo isso. Mas esses amigos, eles continuam ali. Eles estão vinculados a nós, eles têm esse desejo de nos ajudarem, de estarem conosco, e o momento em que eles têm para falar conosco, para nos trazer talvez algum tipo de conselho, de orientação, é o momento em que o corpo está dormindo. Então, quando ela começa a conversar com ele ali, ela chama a atenção para a turma que está esperando, a sua turma. E aí também é muito interessante, porque ele olha para a turma e também não identifica. Olha que interessante. Mesmo ele saindo toda noite, muitas vezes ele se afiniza com aquelas pessoas pela prática, pelo que eles estão fazendo. E depois não se lembra quando volta para o corpo. E naquele momento ali inicial, que ele acabou de deixar o corpo físico, às vezes ele até que ele consegue enxergar tudo que está à volta dele no mundo espiritual, né? Fica ali. E interessante, porque ele acha que então aqueles espíritos que estão ali com ele são obsessores. Por que que a gente sempre acha que são obsessores? Né? Por que que a gente não tem essa ideia de que podem ser espíritos amigos e até melhores do que nós, que é o caso deles ali, né, do vídeo? É, se nós vamos ver esses espíritos amigos e acompanhá-los nas tarefas que eles podem propor para nós, vai depender de nós, dessa sintonia que a gente vai estabelecer. Porque é claro que da mesma forma que ali aguardando ele se desprender do corpo, para que pudessem juntos seguir, também podemos ter aqueles desafetos do passado, ou podemos ter aqueles espíritos que não são tão maus, mas que são os zombeteiros, aqueles que querem realmente né, fazer algo só voltado ali para o imediatismo. Esses também estão ali, podem estar ali nos aguardando. Então, nós é que vamos estabelecer a sintonia para que nós possamos acompanhar um grupo ou outro grupo, porque vai depender das nossas intenções naquele momento ali. Aí, mais uma vez, né? Se nós somos muito voltados para a vida material, para as questões materiais, apenas isso, é natural que durante o sono a gente permaneça com essa tendência. Então, nós vamos nos unir a grupos que também têm esse tipo de pensamento e sentimento e vamos ficar voltados para tudo que é relativo à vida material. Mas se nós também temos essa consciência do mundo espiritual, se nós temos a consciência de que durante o sono nós podemos, inclusive, trabalhar bastante, participar de reuniões no mundo espiritual, participar de atividades junto aos desencarnados, então nós temos essa possibilidade de aproveitarmos de forma muito útil também o nosso tempo para o trabalho. E, claro, aquele momento também do reencontro com os entes queridos. Quando nós vamos, então, fazer a nossa prece, uma dúvida que muitas pessoas têm é: existe alguma fórmula, né? Como é que eu tenho que fazer essa prece no momento de dormir? Será que é mais interessante que eu faça uma prece pronta? Porque existem preces prontas muito bonitas. Ou será que eu preciso fazer o Pai Nosso porque foi a oração que Jesus ensinou? Ou será que eu tenho que fazer de forma espontânea? E nós aprendemos que a prece, ela não importa, né, a fórmula, como que nós vamos fazer essa prece. O que importa realmente é o sentimento. É se nós estamos colocando ali naquele momento o nosso sentimento nas palavras que nós estamos pronunciando. Se essa prece é feita com sentimento, que venha realmente do coração, ela vai atingir o seu objetivo. E aí é interessante também que muitas vezes a dúvida é: mas eu vou me dirigir a quem quando eu fizer a minha prece? Será que a minha prece é sempre dirigida a Deus, que é o nosso Pai? Ou será que a nossa prece pode ser dirigida também a Jesus? Ou ela pode ser dirigida aos nossos benfeitores espirituais? Ou, dependendo da minha crença,
eu posso fazer na minha oração, me dirigindo a um santo? Como é que seria isso? E aí é uma outra questão interessante também, porque os Espíritos falam que nós podemos dirigir a nossa prece para quem nós quisermos, para quem nós confiarmos, mas de toda forma ela vai para Deus, porque eles seriam apenas intercessores nossos, digamos assim, não é? Nós dependemos de Deus. Então é como se nós pensássemos, bom, eu preciso pedir algo para o meu pai. Eu vou pedir diretamente, ou eu vou pedir ajuda da minha mãe para falar com ele, ou eu vou pedir ajuda do meu irmão mais velho para falar com ele. Seria mais ou menos essa analogia. Mas é importante que seja aquele espírito, aquele ser com quem eu me identifique e confio. Porque, às vezes, para muitas pessoas, Deus é algo muito abstrato. Muitas vezes a pessoa ela não consegue enxergar de que forma que ela pode conversar diretamente com a divindade, ela não sente essa ligação. Já com Jesus é diferente, porque Jesus ele esteve aqui, né, encarnado num corpo material. Ele veio nos trazendo o caminho, ele veio nos trazendo a lição, nos deixou o roteiro que nós temos que seguir, mas nós sabemos que ele foi humano aqui como nós e que ele exemplificou, mas ele também viveu as dores, as dificuldades das pessoas que estão aqui encarnadas. Então, muitas vezes, a minha conexão ela é maior com Jesus e não tem problema nenhum eu direcionar minha prece a Jesus. Às vezes, a minha conexão é maior com Maria de Nazaré. Quantos de nós temos tanta afinidade e amor por esse Espírito que veio, né, com essa missão de ser mãe de Jesus? Muitas vezes, então, a nossa afinidade maior é com Maria. Então, nós vamos direcionar a nossa prece para Maria. E na obra Memórias de um Suicida, num dos capítulos em que eles vão visitar a Torre de Vigia, quem já leu esse livro vai se lembrar que eles começam a visitar salas enormes que são montadas ali naquele departamento da colônia, que é uma colônia chamada Maria de Nazaré, né, que é coordenada pela própria Maria de Nazaré, especialista em receber espíritos suicidas. E naquele momento eles observam uma sala imensa, cheia de grandes monitores, todos interligados com imagens, como se fosse um sistema de monitoramento nosso hoje. Agora imaginemos isso, né? Em meados do século passado, antes, né? Na primeira metade do século passado. No plano espiritual existiam essas tecnologias já tão avançadas que nós só ficamos conhecendo, né? Mais recentemente. E aí, ali, Camilo, que é o espírito que ditou para Ivone do Amaral Pereira essa obra, ele vai relatando e eles perguntam, né, como é que funciona isso. Então, ali é como se fosse um monitoramento de preces. Então, todas as preces que as pessoas faziam, elas eram captadas ali na Colônia Maria de Nazaré, e elas eram como se fosse assim, eles faziam uma triagem, né? Para encaminhar, para dar encaminhamento para aquela prece, para ver de que forma aquela pessoa que estava com aquela oração pedindo algo pudesse ser atendida, ou socorrida, ou amparada, porque muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, né? Muitas vezes nós pedimos coisas que não são para o nosso bem. E aí os benfeitores entendem isso, entendem que é a imaturidade nossa, né, de ainda não termos essa percepção do que realmente é importante para nós, e eles tentam de alguma forma nos trazer uma resposta, não aquela que nós gostaríamos, mas aquelas que nós precisamos. Então, lá na Colônia Maria de Nazaré, eles têm esse departamento que acolhem as preces, principalmente preces que são feitas em benefícios dos suicidas, e muitas vezes preces que são feitas pelos próprios suicidas, né? Que estão em situação difícil. A Neide. Eu queria muito fazer uma pergunta, sabe? Não sei se eu interrompi ainda. É que Não, senão fica à depois eu vou me vontade. esquecer. Por exemplo, na hora da prece, né? Tem aquelas pessoas que elas são, por exemplo, viciadas no celular, né? Então, elas vão dormir com o celular, vendo, mas não estão vendo coisas assim, que seria uma coisa saudável. Geralmente é vídeos, vai entrando um, aí você vai, fica vendo, 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 vendo.
e a pessoa vai para a cama com aquilo, né? E a pessoa às vezes está dormindo com aquilo, assim, segurando, e você fala, olha, vamos fazer uma oração para a gente dormir, ou dar, né? Mas a pessoa, ela está tão envolvida naquilo que ela nem ouve. E às vezes dorme, acaba dormindo com o telefone na cara e vai dormir, né? Então, eu acho que acredito que tem muitas pessoas assim, né? Ou faz a prece, vamos dormir, catou o telefone de novo, né? Quer dizer, nesse momento, como será que funciona esse tipo de pessoa, né, que tem esse tipo de vício, né? Eu tenho meu filho, ele dorme com o aparelho do lado, e ele é fanático por videogame, né? Então ele joga videogame online, praticamente se ele tiver de folga 24 horas. E na hora de dormir, ele está com o telefone ali. E se você desligar, ele acorda, mas ele está dormindo. E aí, oração, depois, aonde vão esses meninos? Eles vão para a mesma sintonia quando o espírito vai buscar mesmo? Será que um dia eles assim. É claro que todos nós vamos despertar um dia, com certeza, mas assim, acorda cansado, fala, não dormi nada. Eu não dormi essa noite, mas você vê que a pessoa roncou. Então ela disse que ela não dormiu nada, estou tão cansado. Seria aí que ela cedeu muita energia para uma outra coisa? Ivana? Interessante, Neide. Eu me lembrei de uma amiga que eu tive, que, uma certa feita, nós fizemos uma viagem juntas, né? E tivemos que dividir o mesmo quarto. E era interessante porque nós nos deitávamos, então, para dormir, boa noite, ela pegava o celular. E aí eu dormia, né? Ela com o celular. Aí, às vezes, eu acordava no meio da noite, ela estava dormindo. Só que se ela acorda no meio da noite, a qualquer momento que ela acordasse no meio da noite, ela pegava o celular. Aí ela pegava, olhava mais um pouco, voltava e deitava de novo. E aí eu fiquei me lembrando, porque ela sempre comentava conosco assim, que ela dormia muito mal, que ela às vezes tinha dificuldade para ter um sono bom e reparador. E quando nós vivemos essa experiência, né, eu não tinha assim muita liberdade para dizer para ela, falar, olha, você já parou para pensar que talvez o seu sono não seja tão bom por isso? Porque você está tão focada em ficar acompanhando as coisas, e cá entre nós, né, gente? Infelizmente, a gente perde um tempo danado com isso, porque são coisas inúteis na maioria das vezes, né, que a gente está vendo ali. E talvez então ela não tivesse essa qualidade do sono por isso, porque além de ser um sono intermitente, a cada vez que ela acordava, ela se conectava de novo com aquilo ali. E aí, de repente, eu acho que o cansaço vencia, ela dormia, muitas vezes com o celular aqui na mão, em cima dela, não é? Então, é algo para a gente refletir, porque vamos pensar no caso do seu filho, né, Neide? E aí, gente, é claro que não existe regra, porque a gente sabe que nada é matemático, cada caso é um caso, né? Então, muitas vezes, se o meu interesse maior é esse, é pelo mundo do videogame, pode ser que nos momentos em que eu me desprenda pelo sono, eu queira me reunir com outras pessoas que também têm esses interesses, para a gente continuar naquele momento ali de diversão, né, de disputa, de tal. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas a gente não vai dizer que, então acontece isso. Não, porque pode ser totalmente diferente. De repente, a pessoa dorme e logo que ela desperta no mundo espiritual, ela consegue ver que existem outras coisas que ela pode fazer, ela pode, de repente, encontrar, né, um espírito amigo. Então, eu penso que a gente não pode determinar, né? Mas que é possível? Com certeza é possível. A gente continua fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, né? E olha, a gente também não pode ser radical. Com isso, nós não estamos dizendo assim, então você não pode ficar vendo esses vídeos. Não, é isso não. De repente você está ali, está no seu momento de descanso, no fim da noite, você olha alguma coisa e tal, mas encerrou, coloca aquilo ali de lado, e aí a gente começa a mudar a sintonia, né? Aí a gente começa a mudar a sintonia para pensar, bom, agora eu vou dormir. O que que eu quero? O que que eu espero que aconteça comigo enquanto meu corpo estiver dormindo? Então, a gente precisa pedir esse amparo, essa proteção a quem quer que seja para nos ajudar, porque senão nós corremos o risco de ainda ficarmos presos só nas atividades corriqueiras do dia a dia, né?
se nós estivermos com alguma preocupação, se nós estivermos com algum planejamento de algo que vai acontecer, né? Eu digo para vocês que na época do Congresso Espírita aqui da FEGO, como normalmente a gente está na equipe da coordenação, quando vai chegando na véspera do Congresso, a gente pensa naquele evento o dia inteiro, à noite. Então eu fico imaginando, eu acho que quando eu durmo, eu estou vivendo o Congresso, eu estou indo atrás das coisas do Congresso, né? Porque a gente está muito focado naquilo. Então, nós temos que ter cuidado, é isso, né? Onde é que nós estamos focando a nossa atenção? Precisamos ter esse cuidado, né? Se alguém também quiser contribuir, gente, tiver alguma experiência que queira relatar, fique à vontade, tá? Por favor. Vamos trocando aqui, conversando. No caso também, né? Então, nós fizemos a nossa prece, para o doutor Bezerra de Menezes, para quem quer que seja. Uma outra dúvida que muitas vezes nós temos é assim: bom, eu fiz a minha prece, então, eu me elevei, eu fiz, né, com todo o coração, mas eu posso pedir por alguém? Porque, às vezes, naquele momento ali do sono, duas coisas importantes acontecem, né? Primeiro é aquilo que nós encontramos lá no Evangelho, em que Santo Agostinho nos recomenda aqueles passos para o autoconhecimento, né? Que nós, antes de dormir, repassemos na nossa mente tudo que nós fizemos naquele dia, nos perguntando onde é que nós somos melhor, onde é que nós erramos, para que no dia seguinte nós busquemos acertar mais. Então, são esses passos para o autoconhecimento. E naquele momento, é um momento que nós precisamos ter essa disposição de tirar ali um tempinho para pensar como é que foi a minha vida hoje, como é que foi hoje o meu dia, o que que eu fiz que eu acho que não foi legal. E claro que sempre vai ter alguma coisinha que nós vamos identificar, talvez numa palavra, numa forma como nós dissemos algo para alguém, ou numa forma como nós agimos diante de uma situação. Nós vamos sempre encontrar algo ali que eu penso, nossa, eu podia ter feito diferente. E essa é uma reflexão muito importante, né? E depois é o momento também em que nós vamos nos lembrar daqueles que nos são caros. E é o momento em que a gente é, se preocupa mais com a pessoa, né? Nós começamos a deitar ali para dormir e começamos a nos preocupar com os filhos, às vezes com o esposo, com a esposa, com os pais. E neste momento, né? Nós vamos dormir, nós podemos também orar por eles. E aí é claro que sim, né? A prece, ela é uma caridade que nós também podemos fazer para com as outras pessoas. Quando nós elevamos nosso pensamento pedindo por alguém, nunca nós vamos ficar sem resposta. A resposta, ela sempre vem. E nós temos inúmeros relatos na obra espírita, especialmente a obra de André Luiz nos traz muito isso, né? Aquele momento em que normalmente o benfeitor fala com André Luiz: olha, nós somos procurados pela avó, nós somos procurados por alguém, e ela entrou em oração pedindo ajuda. Então é o momento em que nós mobilizamos também essa ajuda. E tem um trecho que é muito marcante da obra de André Luiz, que está lá no Missionários da Luz, que é a reencarnação de Segismundo, que eu tenho certeza que, né, Maria de nós já deve ter lido, estudado essa passagem, em que os espíritos aproveitam do momento do sono, do desprendimento do corpo, para tentar socorrer uma situação que correria o risco de dar em desastre. Porque havia um planejamento de reencarnação para Segismundo, né, naquela família, uma família com a qual ele tinha débitos do passado, né? E no momento que estava previsto para que acontecesse a ligação do espírito ao corpo, o cônjuge, né? Ele volta atrás, ele não quer, ele não quer. Então, os espíritos são chamados ali para interceder, para conversarem com eles, trazendo o espírito que estava ali esperando a oportunidade de reencarnar, para que pudesse, juntos com aquele casal, no momento do sono, tentar reparar, né, isso que seria um erro, porque já havia um planejamento, eles precisavam daquela oportunidade de estarem juntos na mesma família. E ali, durante o sono, isso tudo é resolvido, e aí os espíritos narram, né, o momento em que acontece a ligação
o perispírito de Segismundo àquele óvulo, né, ali fecundado. É algo muito bonito. E outros relatos muito interessantes, né, nós encontramos nas obras. Um outro que eu me recordo que também, assim, dá muito o que refletir para a gente. Voltando lá na obra Memórias de um Suicida, o Camilo acompanha um caso em que, durante o sono do corpo físico, são trazidos até aquele local ali na colônia, ou eu não me recordo se num posto mais próximo da crosta, são trazidos uma mãe solteira e um casal, um jovem casal da Ilha da Madeira. E ela, uma mãe solteira, uma mulher solteira do interior do Nordeste brasileiro. E ali era um momento em que eles precisavam planejar a reencarnação de dois espíritos que viviam no manicômio. O manicômio, né, é um outro departamento lá da Colônia Maria de Nazaré, onde ficam aqueles espíritos que foram tão afetados, né, pelo ato do suicídio, que eles perdem a razão, eles perdem a noção das coisas, eles ficam como que completamente hebetados, né? E naquele momento, esses espíritos, para eles, para que eles possam realmente começar o processo de recuperação, eles precisam da reencarnação para recompor seu perispírito, né? Ajudar na recomposição do perispírito, para ajudar também a, a ir sanando essa perturbação mental que aqueles espíritos trazem. E eles estavam então pensando onde vai acontecer essa reencarnação, quem vai receber esses espíritos. E nos dois casos era interessante que não fosse junto com a família espiritual, com aqueles espíritos que eles já tinham afinidade, que fosse em um outro ambiente. E assim esse casal é trazido, e essa mulher também, e é pedido a eles que aceitem dois desses espíritos como filhos. E aí é interessante, porque o jovem casal, eles queriam muito ser pais, eles queriam ter filhos. Mas quando eles ficam sabendo da condição em que aquele espírito ia nascer, não é, com deficiências físicas, mentais, eles falam, não, mas nós queremos filhos saudáveis, nós sim queremos filho, mas nós não queremos esse filho que vai trazer para nós tanta dificuldade, tanto sofrimento. A moça, da mesma forma, no Nordeste, diz: Mas imagina, eu vou ter que criar sozinha, nem teria um companheiro, eu não quero um filho para me trazer esse tipo de situação. E aí, nesse momento, os benfeitores aproveitam para lembrá-los de fatos do passado, de outra reencarnação, em que eles tinham se comprometido diante da justiça de Deus, e que aquela seria uma oportunidade de resgate, de reparação de erros do passado. E, por fim, quando eles, então, né, são obrigados a relembrar desse passado, eles percebem que realmente eles precisavam aceitar aquilo ali, que seria uma oportunidade para reparação. Então, vejam só, isso tudo acontecendo enquanto o corpo está lá dormindo, né? O corpo está dormindo e nós estamos fazendo planos, nós estamos sendo chamados a colaborar, nós estamos sendo chamados a cumprirmos com aquilo que havia sido planejado. Agora, é claro que nós podemos aceitar ou não, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Quem quiser falar aí, vai interrompendo para a gente ir conversando, tá? Ô, Jefferson, eu esqueci de te perguntar quanto tempo nós temos? Seu áudio está fechado. Eu queria umas 4 horas de Ivana, mas Nossa, vocês não iam querer me ver nunca mais. fique tranquila, Ivana. Geralmente a gente fecha, né, todo o estudo às 9h15 para a vibração acontecer, a gente terminar até 9h30. Então, se você quiser ir até umas 10 para as 9, talvez, aí o pessoal comenta, tá tranquilo, tá? Perfeito, perfeito. Então, só me lembrando também de um outro caso que aconteceu durante o sono do corpo, né? A jovem estava grávida e ela não queria aquela gravidez. Isso está relatado, gente, se não me engano, no livro No Mundo Maior, de André Luiz. E ela não queria aquela gestação. Ela era uma jovem rica, tinha muitas posses, mas que ficou órfã ainda no começo da adolescência. E ela foi aquela jovem que ela foi criada sempre ouvindo sim. Tudo que ela queria, os pais davam, a mãe fazia tudo para agradá-la.
Então, ela foi criada uma pessoa muito egoísta, né? Pensando que tudo era para ela, girava em torno dela. E ela, quando a mãe, então, desencarna, ela ainda adolescente, ela se entrega a uma vida de muita licenciosidade, né? Ela realmente não tinha nenhum tipo de freio moral, era uma pessoa que só pensava em curtir a vida, em viver, né, nas noites, nas boates, nas baladas, aquela coisa. Não era uma pessoa que tinha uma noção da responsabilidade que nós temos do compromisso da reencarnação. E essa jovem, então, numa determinada época, se vê grávida. E ela começa a pensar: mas eu não posso ter um filho agora. Eu sou jovem, eu tenho um corpo bonito, uma gravidez que vai estragar meu corpo. Depois, com esse filho, como é que eu vou continuar levando a vida que eu levo, essa vida livre de fazer o que eu quero? Então, ela começa a pensar que ela não quer aquela criança e ela começa a planejar o aborto. E, claro, né, a mãe dessa moça, já no plano espiritual, quando percebe o quanto foi errada por não ter colocado limites para aquela filha, por não ter ensinado para ela que a gente nem sempre pode ter tudo o que quer, essa mãe fica desesperada porque sabe do comprometimento que a filha estaria, né, se envolvendo no caso de um aborto, e ela pede o auxílio espiritual. E então, quando vem a equipe para visitar, essa jovem está lá no seu quarto, junto com uma enfermeira que ela contratou, para que pudesse ajudá-la a fazer o aborto. E ela, neste momento, quando chegam, ela está conversando com a enfermeira, dizendo: vamos logo com isso, vamos acabar com isso. E a enfermeira diz a ela: mas você tem certeza? Não é melhor pensar um pouco mais? E naquele instante ali, a mãe tenta de todas as formas e ela acaba ficando cansada, deita-se e dorme. Quando ela dorme, ela se encontra no mundo espiritual e a mãe consegue ser vista por ela. E a mãe vai conversar com ela: mas minha filha, não faça isso, você vai se comprometer, e tentando demovê-la daquela ideia. Aí a filha fala para ela, fala assim: você não me ensinou a ser diferente. Foi isso que eu aprendi, eu não sei ser diferente. Enfim, ocorre todo um relato ali. E ela volta ao corpo, desperta, acorda, mais decidida do que nunca a realmente fazer o aborto. E assim acontece. Mas nesse momento também, André Luiz relata o espírito que estava reencarnando ali naquele momento. Aquele espírito tenta conversar com ela, né? É claro que ela pressentia aquilo porque ela estava desperta, mas aquele espírito reencarnante falava para ela: me ajude, permita que eu viva. Nós precisamos reparar os nossos erros do passado. Eu vou ser o seu arrimo do futuro, eu vou cuidar de você. Me ajuda, permita que eu renasça. Cumpra com o nosso compromisso. E ele pedia, e ele implorava. E ela, na sua mente, internamente, no seu sentimento, dizia: não quero, não quero, não quero você, não quero nada com você. Até que, quando realmente ela opta pelo aborto, aquele espírito fica altamente revoltado. E ali começa um processo obsessivo ferrenho. E André Luiz pergunta, né? O que vai acontecer agora? E o benfeitor diz que aquilo ali pode se arrastar por séculos, aquele ódio que existe ali entre os dois, e que muitas vezes pode resultar no fenômeno das reencarnações dos chipófagos, que são aquelas, né, pessoas que nascem dois espíritos num corpo siamês, né, com partes comuns de um mesmo corpo. Então, nós vamos observando assim, olha, quanta coisa importante para nós acontece quando o nosso corpo está dormindo. Não é? Então, existem inúmeros relatos mostrando isso. Por isso, a nossa preocupação de nós nos prepararmos para dormir, nos prepararmos para o sono. Para que nós tenhamos um sono de qualidade, muitas vezes nós dependemos até de fatores biológicos mesmo. Mas, de qualquer forma, mentalmente, espiritualmente, nós podemos ter sonos muito produtivos quando nós estamos dispostos, né, e realmente voltados para aproveitar bem ali aquele nosso tempo. Bom, eu abro então agora para que a gente possa conversar um pouco, agradecendo já pela atenção. Podem ficar à vontade, pessoal. Eliana, as damas primeiro, como sempre.
Não, é só o que a Ivana mencionou, né? Uma experiência positiva. Minha voz está ruim porque eu tenho alergia e hoje o pólen estava aqui, tá? Então, está meio atrapalhado. É uma experiência positiva. Eu passei muito tempo no hospital, né? E um- eu sempre rezei, sempre fiz coisas, mas eu tive uma experiência que foi, assim, muito bonita e muito produtiva. Eu só lembro partes desse encontro. E eu lembro que eu encontrei meu pai, que já morreu faz tempo, né? Já está do outro lado faz tempo. E a gente estava conversando. O lugar eu não sei identificar, era um lugar assim que eu não consigo precisar onde que era, né? Mas a gente estava conversando e conversando. E chegou uma hora da conversa, né? Que ele virou para mim e fez assim: Você já fez a sua mala? Eu falei assim: Porque a gente viaja, né? Você fez a mala para viajar? Você já fez a mala? Aí eu falei assim: Não. Não fiz, mas eu vou fazer minha mala então. Aí eu virei para ele e falei assim, mas eu falei assim, você fez a sua mala? Ele falou assim, a minha mala já está pronta faz tempo, eu fiz a minha mala há muito tempo. Aí eu virei para ele e falei assim, espera um pouco, você morreu, você está do outro lado. Eu já morri? Eu morri e não estou sabendo o que vai acontecer. Daí eu acordei, né? Aí ficou essa coisa da mala, né? Você já fez a sua mala? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, isso é uma metáfora, né? É uma metáfora muito bonita. O que que eu vou tirar da minha vida, né? Principalmente numa situação de hospital que você está, tal. O que que eu vou tirar da minha vida? O que que a gente coloca numa mala quando a gente viaja? Só o essencial. Então, vamos começar a fazer a mala da nossa vida, né? Refazer essa mala com as coisas essenciais, o que a gente precisa, né? E eu achei assim, que foi assim um sono, um sonho, um contato, ou seja lá como a gente vai chamar, né? Que foi muito bonito, foi assim uma lição, assim, você já fez a sua mala? Você já revisou a sua vida, o que é essencial e o que é supérfluo, né? E a gente só põe na mala o que é essencial, porque quando a gente vai para o outro lado, a gente só vai levar o essencial, o que está dentro da gente, né? Então eu achei assim muito bonito eu compartilhar com vocês, foi um troço assim que me marcou, né? E daí comecei a reestruturar a minha vida, repensar as coisas. Só isso que eu tinha para contar. Interessante, hein, Eliana? Eliana, você vive onde? Na Eu, Inglaterra, em Na Inglaterra. Manchester. É, bem interessante. E interessante você ter acordado com essa lembrança. Foi algo que realmente, né, impactou e você se lembrou. Assim, e depois me fez repensar uma série de conceitos, assim, tipo, é uma reestruturação, né, do que é realmente essencial e o que é supérfluo, né? Você já fez a sua mala, né? E achei assim, isso está na minha cabeça e quando eu falo disso eu fico até arrepiada, porque foi uma experiência muito bonita, foi muito gostoso. Mas o resto da conversa eu não sei. Eu acho que a gente teve uma conversa muito boa, porque eu acordei tão bem, né? Que deve ter sido assim uma coisa incrível. Mas o que eu lembro é a mala. Oi, Eliana. Agora, eu não sei se dá para me ouvir. Dá para te ouvindo, Ah, sim. tá. Sim. Eu tô com um problema nos celulares. Um não dá para ouvir, o outro esquenta, mas enfim. Você falando da mala, né? Quando a É, gente faz o caminho de Santiago da Compostela, tem uma frase do caminho que me marcou muito, que é quando o essencial se torna supérfluo. é. Porque Eu fiz o caminho realmente também. né? Realmente, tem gente que faz o caminho, só que aí, entre uma etapa e a outra, paga para levar a mala, né? É, E assim, tudo aqui, eu falo, a minha experiência do caminho foi tudo, cada etapa do caminho é um ensinamento. sim, Então, o simples fato de você não carregar a tua mochila, você está colocando, né? Eu posso pagar, mas você está colocando isso para um outro levar, né? exato, Então, assim, tenta carregar a tua mochila. A mochila é tua, são as tuas coisas. exato, E aí você vê que não são necessárias três camisetas, não são necessários, porque você tem que deixar aquilo leve. exato. E A mochila tem que estar incrível, sempre leve, porque senão você não consegue fazer o caminho. mas incrivelmente, depois do caminho,
Eu fui passar uma semana, 10 dias nos Estados Unidos e eu fui com uma mochila. E não faltou coisas, porque daí a gente consegue viver com menos, né? A gente consegue Sim, vivenciar. Claro que isso é uma experiência individual, cada cada um na um sua. tem seu Mas eu tempo, né? concordo com você, Melvi, porque a gente tem uma tendência a ter supérfluos, né? Eu preciso, 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 preciso. Mas a gente não precisa, você tem dois pés, então você vai usar uns par de sapatos. Para que ter 200, né? É aquela coisa, né, de consumismo. Então você começa a refazer. Então, hoje em dia, tá certo que a gente não viaja faz muito tempo, eu e meu marido, por outros motivos. Mas assim, a gente carrega uma mochila só mochila, porque é só o essencial. Você não precisa de supérfluo. E na Não precisa. vida, né? Eu acho assim, e na vida, você não tem necessidade de coisas materiais, você tem que se aprimorar, se melhorar, né? É espiritualmente que você vai crescer, e não pelo número de sapatos, bolsas e coisas do gênero, assim. Concordo com você eternamente. Eu também fiz o caminho e carreguei a minha mochila. Maravilhoso escutar vocês. Eu ficaria também aqui, viu, Jefferson? Até amanhã. E nós estamos no Japão e é quase amanhã mesmo, né? Já são 9 horas e eu ficaria com vocês aqui, mas infelizmente não dá. Eliana, você falou de mala, né? E eu lembrei que, há tempos atrás, quando eu estava na outra casa, eu tinha uma garagem que não tinha carro, não tinha espaço para carro, só tinha tanta coisa. Tinha fogão, todo o minha equipamento de acampamento, pesca, tinha um monte de coisa. Tinha até um arco e flecha que eu nunca na vida ia usar aquilo lá. Esqui que eu nunca esquiei, eu também não gosto de esquiar. São coisas assim supérfluos e se encontrava até urso lá, né? Não tinha muita coisa, não. Nessa casa que eu estou não tem garagem, né? Só o estacionamento, não tem cobertura, não tem garagem, né? E, e sumiu as coisas. Consegui, a dona Lúcia, né, contratou um rapaz lá, olha, vem aqui com o caminhão e leva tudo, nem olha, esquece. Se ficou 2 anos lá e você não viu o que tinha naquela garagem, não deu falta, esquece, né? E assim foi, né? E hoje a gente está bem mais leve, Ah, sem dúvida. Você né? A gente fica está bem mais leve. leve agora. Quer dizer, coisas básicas, coisas supérfluas, vai indo. Eu tenho E, como. e eu fiquei pensando, né, na minha garagem que eu não tenho mais, né? Eu falei assim, nem quero mais garagem. Meu Deus, não, não quero mais, não. Garagem para não ter carro, para não coloca carro lá, só coloca as coisas, né? Vira um depósito de coisas inúteis que você não usa. Ah, talvez eu vá usar. Eu tenho assim por hábito agora, já faz um bom tempo que eu faço isso, eu e meu marido. A cada 6 meses a gente faz uma revisão do que a gente tem. Você usou aquele par de calças? Não. Então por que que está no guarda-roupa? Então, aqui tem muitas lojas de caridade, de roupa de segunda mão, que o pessoal vende para ajudar as pessoas que têm menos dinheiro. E mesmo gente com dinheiro vai e compra lá, porque tem coisas boas, né? Então, eu faço assim, faço uma revisão, né? A cada 6 meses, se usou, não usou. E material, por exemplo, meu material de trabalho. Eu já estou aposentada, eu não vou trabalhar mais. O que está fazendo acumulando? Dessa semana eu acabei livrei uma estante inteira de coisas. Mas não vou trabalhar, não vou mais dar aula, né? Então não vai acontecer. Se eu faço alguma coisa, vai ser online. Então não vou precisar disso. Então foi um montão pro lixo, né? Tipo, para reciclagem, papel, coisa e tal. Então eu acho assim, essa limpeza, não só material, né? Porque tem o Feng Shui que cria esses espaços para fluir, mas eu acho que essa limpeza interna dos nossos valores, do que é importante para a gente. Ai, hoje falei demais, gente. Acabou. Que maravilha. Adoro isso. Dona Sonilda, quer falar alguma coisa sobre a oração antes de dormir? E, E- e- Eu tenho o hábito de orar. Como eu já disse, eu não sou espírita, então eu sou um pouco diferente de vocês.
Mas comigo acontece há muito tempo que eu vejo a pessoa perto de mim. Mas eu queria que ela falasse comigo, mas ela foge. Eu já vi minha mãe, meu pai, meu filho que eu perdi há pouco tempo, coisa de 2 anos e pouco. Eu sinto ele ali, como se estivesse tomando conta de mim. Isso me faz bem, mas eu queria conversar com eles não falam comigo, só isso. É porque eu acho que eu não entendo. Agora que eu estou na pandemia, o meu sobrinho André Matos, não sei se vocês já ouviram falar, que faz programas também, palestras, é que me colocou, porque eu estava muito desesperada de ter que ficar em casa presa. Eu gostava de sair, passear, então eu estava presa em casa. Ele pegou, começou a me apresentar Gotas de Esperança, outras palestras de espíritas, mas que são coisas que eu gosto, como a de vocês, de ouvir, de assistir. Mas eu não sei fazer como vocês, dialogar, explicar por que que aconteceu. Então, eu só queria dizer isso. Eu gosto de acordar e olhar aqui perto da porta do meu quarto, tem alguém. Mas esse alguém não quer falar comigo. Eu chamo, pergunto, por que não fala? E ele não fala. Só isso. Eu não entendo por que que não falam comigo, mas eu vejo. E gosto muito de ver. Vi minha mãe outro dia, tão bonita, e ela riu, mas foi embora, não fala comigo. Só isso. Eu não entendo por quê. Tia Sonilda, não é complicado. Vocês, quando a Ivana trouxe um vídeo no começo e que o rapaz falou assim, eu não sei orar, porque aquelas palavras rebuscadas, voz e tudo mais. Dona Tia Sonilda, é a simplicidade no coração. Já pelo fato de que a senhora lembra desse fato, ora, pede, né? Com a sinceridade no coração. Kardec nos explica aqui na lição, Ivana, se você me permite, 2 minutinhos. Claro, É, claro. Kardec ele fala assim, é, faz um monte de, ele faz um livro, né, coletânea de preces, né? E tem muitos espíritas falando assim, não, o espírita não pode fazer prece, né? Mas por que então Kardec colocou uma coletânea de prece aqui e colocou para dormir? E ele fala uma coisa interessante aqui, né? Sobre no momento de dormir aqui, o sono é repouso do corpo. O espírito não tem necessidade do repouso. No entanto, nós vamos para o plano espiritual e, como nós estamos ainda, tia Sunilda, presos à matéria, quando nós voltamos a essa limitação de entendimento, por causa da sintonia, do acoplamento do perispírito com o plano material e às vezes sai, às vezes meio confusa, é uma caverna que tem um buraco que é meio, não é buraco, e a gente não entende direito, e a gente acaba não tendo muita noção do que realmente acontece. No entanto, a prece de Kardec é espetacular. Ele fala, é rápido. Ele fala assim: minha alma vai se encontrar por alguns momentos, aquele momento do sono, a gente vai deitar, né? São 8 horas, né? E a Ivana trouxe aí, eu acho que é 1/3, né, Ivana? Você falou que a gente dorme, né? Então, por breve momento, então, a minha alma vai se encontrar por algum momento com aqueles espíritos, né? E ele, e nós, na hora do, nós temos que pedir que os bons venham junto a mim e me ajudarem a dar os meus bons conselhos. Kardec sempre é legal que Kardec se una aos bons, né? Sempre se una aos bons. E sempre nas preces de Kardec é o anjo guardião. E a tia Sonilda, a senhora sabe que a católica, eu também sou católico, tá? Eu estou espírita admitido aqui, eu sou católico, né? O Papa ainda não me Eu sou excomungou. evangélica, sou anglicana, da Igreja Anglicana. Então, a senhora é anglicana,
E eu sou católico, é porque o padre ainda não, o Papa, né, não me excomungou, então ainda eu sou batizado. Meu anjo guardião. E acredito que na sua religião também tem um anjo guardião. Então anjo guardião, me faz ao acordar que eu conserve uma impressão durável e salutar desses momentos. É isso que a senhora sentiu. O anjo guardião que faz quando acordar que eu conserve essa impressão. Coisa boa. Eu gosto e quero ir até outro dia. Eu cheguei a levantar e senti que a pessoa se afastou e eu fui atrás, e falando sozinha, que eu moro sozinha, falando assim: espera, fala comigo, mas aí entrou numa porta e sumiu. Mas eu tenho certeza que eu vi a pessoa e fico feliz de ter visto. Eu gosto de ver. Desde criança que eu tenho a mania de dizer: eu estou vendo uma pessoa ali. Falava para minha mãe, mas minha mãe, que era espírita, dizia assim: vamos orar para essa pessoa e descansar, não sei o quê. E por isso foi, mas adulta eu não segui o espiritismo, eu tinha medo deles. Quando criança eu tinha medo, mas agora não, eu gosto de ver sentado aqui na sala, eu venho até a sala, mas ele vai embora, não fala comigo. Muito bem. Ivana. É isso aí, né? Na verdade, né, dona Sâmida, é que às vezes a gente tem a limitação do corpo. Os espíritos até gostariam muito de conversar conosco, mas a senhora vê esses espíritos, mesmo quando está acordada, né? Não depende de estar dormindo. Vê os espíritos quando está acordada. Mas às vezes não consegue ouvi-los, porque depende de uma mediunidade que nós temos que ter, né? Então, às vezes, olha, eu tenho uma mediunidade que eu consigo ver, mas eu não consigo ouvir. Então, muitas vezes não é possível mesmo conversar, né? Mas só deles estarem ali, a senhora se sentir bem com isso é muito bom, né? Ter essa companhia e saber que é companhia do bem, acima de tudo. Então, aí eu penso que a oração é no sentido de, isso que o Adalberto falou, né? Que os bons venham para junto de mim. E isso, gente, tanto dormindo quanto acordado. As nossas orações é sempre nesse sentido, né? Que nós estejamos sempre assistidos pelos bons espíritos que querem o nosso bem, que não vão nos recomendar para ir para um mau caminho, eles vão sempre nos ajudar para que a gente possa sempre seguir no caminho do bem. Eu aprendi no Espiritismo que eu acho muito interessante isso. Na minha infância, a gente ouvia muito lá na minha cidade interior aqui de Goiás, que é Jataí, o pessoal falava, tinha um ditado que dizia assim, né? É, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse ditado. E aí, quando a gente aprende no Espiritismo, a gente pode inverter, né? Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Porque as nossas companhias espirituais vai depender de quem nós somos, né? O que que nós gostamos, o que que nós fazemos, como é que é a nossa vida, dependendo disso, é que nós vamos trazer para junto de nós espíritos que tenham o mesmo tipo de gosto, o mesmo tipo de tendência. Então, né, o ditado é levado das duas formas, né? Deixa eu fazer um review aqui de tudo que vocês têm falado para eu tecer alguns comentários que eu acho pertinente e interessante. Primeiro é Eliana, né? A Eliana traz um detalhe bem interessante da mochila, né? Do que carregar. E eu costumo dizer, né, em minhas palestras, Eliana, que nós temos grandes mochilas nas costas, invisíveis, que a gente não percebe. Toda vez que a gente faz uma coisa ruim, algo errado, algo para o meu irmãozinho, eu pego uma pedra, coloco na mochila. Toda vez que eu faço uma coisa boa, uma caridade despretensiosa, eu tiro uma pedra da mochila e deixo pelo caminho. O problema é que a gente não percebe que a nossa mochilinha está tão pesada que as alças já cortam aqui, ó, os ombros e as costas. E a gente fica muito. E aí a parábola que a Eliana, a Melvi e o Adalberto trouxe, né, que foi um complemento, que é uma parábola isso que vocês fizeram. Porque é do desprendimento das coisas materiais, de não carregar talvez aquela tralha ou aquelas coisas que eu não tenho mais necessidade de ter. Mas é uma parábola, porque a gente costuma carregar conosco coisas que a gente não precisa carregar egoísmo, vaidade,
vingança. E é o interessante que o tema de hoje, do estudo, que é a prece para dormir, ele engloba tanta coisa que a gente poderia ficar aqui às 4 horas, né, conversando com tranquilidade. Seria uma honra ter a Ivana por tanto tempo, né, e que é para mim, uma alma muito, mais de grande luz, né, que traz muita paz aos nossos corações. É uma psicologia escutar a Ivana falando, né, é uma sessão de psicologia com toda certeza. Mas o quanto nós ainda somos apegados a coisas que não são tão necessárias. O quanto nós ainda nos apegamos a travas. Eu não posso, eu não consigo. Ah, mas fazer oração à noite, quando eu vejo, eu já dormi. Mas começa então com pelo menos um Deus. Aí eu apaguei. Aí amanhã é Deus, por favor, apaguei de novo. Deus, por favor, me perdoe. Apaguei de novo. E vai até o dia que você consegue completar, né? E aí a tia Sonilda traz, né, como ela sempre traz, né, falando, não, ainda não consigo. A tia Sonilda, o primeiro dia que ela chegou, ela disse assim, ó, não vou ligar o microfone porque eu não sei falar. Aí o segundo ela já despertou mais um pouquinho. O terceiro ela vem assim e vem ganhando confiança aos poucos. Esse grupo, Espírita Amigos da Luz, ele é Amigos da Luz não por ser espírita. E ele é amigos não porque ele une o mundo todo. Ele é amigos porque ele recebe o mundo todo. Então não importa se a pessoa vem do Japão, da Inglaterra, da Itália, do Brasil, ele vai ser acolhido. Não importa se ele é espírita, católico, umbandista, candomblé, evangélico, católico, shintoísta e por aí vai, ou se ele nem sequer acredita em Deus. O que importa é que ele está aqui de boa vontade, por livre arbítrio, querendo aprender e estudar em conjunto. Porque aqui não tem um mais evoluído que o outro. Muito pelo contrário. E eu sempre brinco aqui, imagina o que nós fizemos nas últimas encarnações para ter que estudar todo mundo junto, cada um num ponto do planeta. Imagina o tamanho desse resgate. Imagina o quanto que nós fomos assim custosos nas últimas encarnações para eu ter que encontrar o Adalberto no Japão e eu aqui no Brasil. Imagina. O Elahá me trouxe aqui na pandemia. A pandemia acabou já tem um tempo. No começo da pandemia, a pandemia acabou já tem um tempo. E eu tomei tanto gosto de todo sábado estar aqui com vocês. Imagino o que fizemos em conjunto. Então, tia Sonilda, o que vale aqui são as vivências. O que cada um pode trazer de bom para o outro. Porque aí o Adalberto conta uma história, a Eliana conta outra, a Melvi traz outra. E a gente vai aprendendo uns com os outros e vai evoluindo. E aí, já chegando aqui, né? A Neide, no começo, na Tocou prece, no meu nome. no começo, a Neide falou na prece, para que nós pudéssemos aprender, para que pudéssemos ter a chance de estudar. Olha a importância de a gente parar num sábado, ficar 1 hora e meia aqui, revivendo algo que a gente já viu. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não é novo. Isso aqui, ó, não é novo. Alguns talvez estão conhecendo ele pela primeira vez, mas para a maioria aqui, ele não é novo. E eu convivo com ele desde o nascimento. Eu estou com 30 anos, esse mês completo meus 31 no dia 26. E toda vez que eu abro esse livro, é uma instrução diferente. Nós estamos se eu não me engano, já nos últimos 3 anos, essa é a segunda vez que a gente completa o Evangelho, começando do começo, aqui no GEL. E nenhum sábado foi igual ao outro. Nenhum. A Ivana já veio aqui algumas vezes, e nenhuma vez foi igual a outra. A Irvana Cada foi um na aqui. África, não foi? Há poucos dias atrás, Irvana? Ah, eu vi suas Sim, postagens. Nossa, é. fiquei emocionada, viu? Quero agradecer. Ela postou, né, tanta coisa interessante. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Foi É, maravilhoso. é uma experiência Parabéns, viu? transformadora, muito linda, gente, no Malawi que eu estive. O Fraternidade Sem Fronteiras é um O Fraternidade projeto Sem Fronteiras, incrível. é. É Nossa, um projeto incrível. Então, nenhum sábado foi igual ao outro. E aí, para eu finalizar, porque eu acho que eu já falei demais, né? Eu não tenho nem esse direito de falar tanto assim, mas é esse o detalhe. Então, assim, ó,
Tem alguém lá em casa que. Primeiro que a doutrina espírita é assim, né? A gente fala assim, quem tinha que ouvir isso aqui era o fulano, que aí eu até brinco aqui que a Neide trouxe, né? Meu filho fica assim, assim, assim. A gente pensa, quem tinha que ouvir era ele tinha que estar aqui escutando isso aqui agora, mas não, somos nós, porque senão a gente não estava aqui. Mas eu queria que o fulano ouvisse, ou o amigo ouvisse. Traz ele sábado que vem. Se ele não quer falar, deixa o microfonezinho desligado. Mas ele não quer nem aparecer, deixa a câmera desligada. Mas ele não quer nem se conectar no Zoom para não ter perigo. Vai no YouTube, assiste pelo YouTube. Mas ainda assim eu tenho alguma coisa ali, não tenho tempo. Assiste a gravação. O importante é a gente permanecer estudando. A pandemia serviu para mostrar para nós, que ainda somos muito materialistas, que o centro espírita, a igreja, o templo, apesar de ser muito importante, porque lá a gente se desliga do mundo, a gente congrega em união e estar juntos é importante, mas ele é feito de tijolo e telha. Se amanhã o centro espírita fechar, ou a igreja evangélica fechar, e no lugar abrir uma casa de festas, não vai ter diferença. Nossa, Jefferson, que pesado. Vai ter diferença nas energias, com toda certeza. Mas para o nosso coração não vai ter diferença. Porque a gente vai para outro lugar e volta a se congregar em conjunto e união. Então a pandemia nos ensinou que o centro espírita, a igreja, o padre, o pastor, tem que estar dentro da nossa casa. E mais ainda, tem que estar dentro do nosso coração. Então o que a Ivana trouxe para a gente hoje é tão lindo, porque no momento de fazer a prece, no momento de rezar, de orar, você chame do que quiser e faça como quiser, de joelho, deitado, em pé, sentado, o olho aberto, olho fechado, mãozinha aqui, mãozinha no coração, como quiser. Não tem método, tem sentimento. Tem sentimento. Por fim, eu lembrei da historinha, que eu não sei nem contar ela, eu não sou um contador de histórias, mas que alguém perguntou, né, para Francisco de Assis o que era a real alegria, o que era a verdadeira alegria. E ele então conta assim, né, imagina que a gente está percorrendo um caminho, tá frio, nevando, nós estamos com fome, com sede, já há muito tempo andando, cansados, exaustos. E a gente bate a porta do mosteiro, o frei abre uma janelinha e fala que não pode nos receber. Não tem como a gente entrar. Aí que a gente se alegra. Essa é a verdadeira alegria. E aí aquela pessoa que acompanha fala assim, mas você está ficando doido. Isso é no meu linguajar, né? Claro que eu não falei isso para Francisco de Assis. Você está ficando doido. Porque como que a gente pode estar alegre se a gente está com fome, com frio, com sede, cansado, querendo deitar e não tem, eles não nos recebem. Você é Francisco de Assis, um frei, uma pessoa ligada à religião e a Deus, e eles não te recebem. Como que a gente pode estar feliz? Aí ele fala assim, ó, é porque nesse momento a única coisa que a gente tem é Deus. E isso é ser feliz. Então, quando a gente estiver naquela maior sofrimento, ou na maior desilusão, que eu não posso nem fazer uma oração, é aí que eu tenho que estar feliz. Porque aí eu só tenho Deus. Aí eu estou 100% entregue para Deus. Essa é a alegria do GEAL, da gente congregar juntos. Ivana, fica à vontade para as conclusões. É interessante, né, que a Neide falou dessa questão lá da África e você contando essa sua história, Jefferson. A gente vê um pouco disso lá, sabe? Porque são pessoas que vivem numa situação de miséria tão grande, e no caso específico deles lá no Malau e do campo de refugiados, sem perspectiva de futuro, sabe? Não tem como nem pensar que eles podem ter um futuro melhor, não tem muito por onde. E ainda assim é um povo dócil, amável, é, educado, hospitaleiro, que tem sempre um sorriso no rosto e que tem uma fé que é algo enorme, sabe? São pessoas que todas as manhãs eles amanhecem louvando a Deus. E o louvor é como se fosse uma festa. São pessoas que cantam, que dançam, mas que você observa na expressão facial aquela entrega de conexão ali daquele momento com Deus. Então eu fico pensando, né, diante disso que você falou, o que elas têm ali naquele momento é Deus, de mais importante. E isso que sirva para nós de lição, porque tudo é passageiro na nossa vida. Essas pessoas que hoje estão lá no campo de refugiados, muitas delas tiveram que sair correndo, fugidas dos seus países, porque
eram ameaçadas de morte depois de vivenciarem uma violência extrema, perderam tudo que tinham. Eram advogados, eram jornalistas, eram professores e tinham tudo. E de repente perderam inclusive a sua nacionalidade, a sua pátria. E vão para um outro país em que eles são colocados num campo e eles não podem sair daquele campo. Então, eles não são cidadãos também do Malau, e eles perderam a cidadania deles, de onde eles tinham. Então, o que que sobrou para eles? Sobrou Deus, mas a esperança também. Então, que nós possamos, todos os dias, quando formos dormir, nos lembrarmos também de todos esses que vivem em tantas regiões do planeta, mas a África, sobretudo, nós sabemos o quanto a situação lá é complicada, que esses nossos irmãos também possam sentir, então, essa presença de Deus, a presença da proteção espiritual que nunca nos falta e que nós possamos fazer a diferença, estando aqui acordados ou também, né, durante o sono. E uma gratidão enorme pela alegria de estar com vocês aqui nesse começo de manhã de sábado no Brasil e para vocês aí no Japão no fim de noite, né? Que Jesus possa continuar unindo os nossos corações, nos conectando, para que nós possamos seguir juntos nessa jornada. Muito obrigada, meus amigos. É só uma perguntinha, Ivana, posso perguntar para você? Você Claro. conhece a Amélia Casalma, da África de Angola? Eu conheço a Amélia virtualmente só, né? Nós já falamos Tá. por WhatsApp, nós já fizemos uma live juntas, mas eu não a conheço pessoalmente. Ela está em Ontem eu Angola, fiz não é? uma. Ela Angola. Ontem eu fiz uma live com ela. Nossa, que ser, não? A doutora, ela é uma doutora psicóloga. Nossa, ela é uma Um energia trabalho divina, né? lindo, né? Um trabalho lindo que ela Primeira faz vez eu em Angola. conheci ela ontem também. Gratidão por estar hoje com a gente e a todas. Obrigada. Então, agora oficialmente, né, o GEAL agradece a presença da queridíssima amiga Ivana Raisk, uma irmã de traz muita paz para os nossos corações e por isso ela tem muita luz, né? É uma gratidão imensa podermos tê-la aqui. Volte tantas vezes que quiser e sinta-se à vontade para considerar o GEAL também a tua casa. Uma gratidão pelo seu tempo, por preparar para a gente essa instrução, que foi linda de assistir, emocionante, inclusive, né? O videozinho, por mais que é um tom de humor, mas ele emociona, aí a gente fica assim, não sabe se chora, não sabe se ri, mas que bom, obrigado, Ivana, pelo esclarecimento. Agora, a Adalberto San vai fazer a vibração por todos nós, na sequência a Eliana faz a prece final, o Adalberto volta com os recados e eu me despeço de vocês na sequência, tá bom? Adalberto Sensei, fica à vontade. Aproveitando essas lições maravilhosas recebidas pela nossa amiga Ivana, refletindo, analisando todos os ensinamentos de Kardec, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos pedir aos bons espíritos que façam aquela união de pensamentos, juntamente, claro, como Kardec sempre fala, o nosso anjo guardião. Vamos imaginar o nosso anjo guardião, nossos amigos do alto, colocando as mãos de luz sobre as nossas cabeças. Imaginando essa luz envolvendo a todos, todos aqui presentes. E vamos pedir que essa luz possa se tornar uma grande nuvem de energia, onde que nós, cada um de nós, no momento que nós falarmos o nome da pessoa que nós vamos dirigir o pensamento, essa pessoa possa receber o nosso abraço e o nosso carinho. Pedimos pela nossa amiguinha de 17 anos, lá da Itália, Beatrice Carboni, internada, fazendo tratamentos para melhorar a sua saúde, está com um problema no cérebro. Pedimos que os médicos espirituais possam influenciar os médicos aqui encarnados para fazer o melhor tratamento possível. Pedimos pelo nosso amigo Henrique Fukuda, que ainda está em recuperação do corona aqui no Japão, que ele possa sentir
as nossas vibrações, o nosso carinho. A tia Sonilda, que estava com tosse semana passada, vemos que ela melhorou bastante, que ela possa receber também as nossas vibrações e o nosso amor. A nossa amiga Eusoli Lindisk, lá da Suécia, que foi internada às pressas, saiu de ambulância, está com problema de intestino, que ela possa fazer todos os exames necessários, e também os nossos amigos do alto possam influenciar os médicos aqui para o melhor tratamento possível. Que ela possa receber o nosso abraço e o nosso carinho. Aurélio Soiti Maeda, aqui do Japão, que está com problema de coração. Pedimos que ele possa sentir também as nossas vibrações. A Arlindo Yamamura, desencarnado, que ele possa ser recebido no plano espiritual com todo o abraço, com todo o carinho que ele merece. Alice Fuji, que é a irmã do Arlindo, que está com problema ainda de não aceitação da partida do seu irmão, que ela possa sentir-se bem. Ah, o desencarne é apenas uma passagem, mas a saudade fica e é forte, que ela possa sentir um alívio no seu coração. Tudo vai melhorar. A nossa amiga Luciane Miu, aqui do Japão, que ela teve que sair antecipado porque estava com visita, que ela possa receber nosso abraço. A Neide e o Akira, aqui do Japão, que ela também possa receber na sua casa a nossa luz. O Jefferson, amigo, carinhoso, que assumiu essa responsabilidade de comandar o nosso grupo virtual. A Ivana Raisk, amiga querida, com muita experiência da doutrina espírita, agradecemos por essa hora e meia de gratidão, de ensino. Pedimos pelo Conde e a Karina, que o Conde e a Karina e seu filho e seus animais de estimação possam receber também o nosso carinho e o nosso abraço. A Melvi, minha sobrinha, lá da Itália, que ela possa sentir a espiritualidade lhe envolvendo. Tudo vai dar certo no seu trabalho, nos seus estudos, as novas metas que ela tem, que ela possa sentir-se protegida. A nossa amiga Eliana Requende, lá da Europa, da Inglaterra, que ela possa sentir a espiritualidade em todos os momentos da sua vida. Sabemos todos os seus problemas que se passou com saúde e venceu. E vai sempre vencer. Que a Eliana possa sentir-se sempre protegida. Em tempo ainda, recebemos agora alguns nomes para vibração. Irene dos Santos Amaral, 79 anos, internada com pulmão em estado grave. João Rombola Amaral, 83 anos, seu marido. Valdirene Amaral Miata. Roberto Riachita Miata, 56 anos. Maísa Mayumi Miata. Renata Marte da Rocha, que está lá no Brasil, que está com um tumor maligno no cérebro. Lembrando ainda, e terminando as nossas vibrações, pedimos pela nossa amiga Alice e o Vitório, que é dirigente do Grupo Espírita Amigos da Luz. E a todos nós, a todos aqueles que irão ver essa live, a todas as nossas casas, que todos nós possamos receber a presença dos nossos amigos do alto, nos iluminando e nos intuindo ao bem sempre. E Jesus e os bons amigos possam sempre estar conosco. Que assim seja. Arigatô, muito obrigado a todos. Minha amiga Eliana, por favor, a nossa reflexão final. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer essa oportunidade que temos de nos reunirmos todos os sábados. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nossos mentores, nossos anjos da guarda. Vamos agradecer a nossa amiga Ivana por mais
um trabalho tão bonito de esclarecimento por este estudo que tivemos esta manhã, tarde e noite. Vamos agradecer a todos que aqui se reúnem, encarnados e desencarnados, porque estamos todos aqui para aprender. A cada dia é um passo à frente que vamos alcançando nesta oportunidade que temos de nos aprimorarmos. Agradecemos a oportunidade que temos de aqui nos reunirmos. Agradecemos a todos que aqui se apresentam, nos intuindo, nos esclarecendo, e essa troca de energia que temos todos aqui, que possa se expandir para todos que vão assistir mais tarde. Assim, agradecemos mais uma vez por um sábado de estudos. Uma boa semana para todos e que Deus nos ilumine e nos acompanhe durante a nossa jornada. Graças a Deus. Adalberto, os recados? Vamos lá, amigos. Gente, o Japão tem vários grupos, são em torno agora, eram 10, aumentou mais 2, olha só que maravilha. E todos temos as atividades presenciais no sábado e no domingo. No segundo domingo, nós temos também a nossa reunião presencial. Então, no segundo domingo, estaremos presentes lá em Oizumi, a cidade mais brasileira do Japão, com a nossa reunião numa sala alugada lá no Bunkamura de Oizumi. Segunda-feira temos o nosso Evangelho com o Japão, transmitido pelo YouTube, onde também o Japão recebe amigos de todo mundo, da Europa, do Brasil, de todo mundo. E temos também na terça-feira estudo sobre reunião mediúnica, onde nós estamos aprendendo sobre a reunião mediúnica, como se comportar, os componentes espirituais, os componentes do plano físico, e é uma preparação para que nós possamos, digamos assim, ingressar ou ter uma equipe bem estruturada para fazer mais um grupo mediúnico aqui no Japão. E agradecemos a todos que puderem comparecer no YouTube e marcar lá seu like, a sua, a sua anotação lá, porque o YouTube, aqui no Amigos da Luz, né, está com mais de 600 inscritos, e vamos ver se chegamos a 1.000 inscritos aí até o final do ano, tá? Então, dê seu like e compartilhe aí nas suas redes sociais. Jefferson, meu amigo, arigato. Então fica aqui nosso agradecimento a cada um de vocês conectados aqui. Sábado que vem tem mais, então voltem sempre, tá bom? Gratidão imensa e que Jesus continue nos favorecendo com tanta luz como ele já tem feito. Que sejamos gratos por tudo isso. Mais uma vez, Ivana, muito obrigado por estar aqui conosco. Uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.